A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Querido povo de Deus, por falar em casamento e vinho, aí estão os textos de hoje. O texto do Salmo e o texto do Evangelho, como vocês puderam acompanhar, enfatizam o casamento como uma bênção de Deus, como algo bom, plano do Salvador. E como é bom encontrar estes textos que reafirmam as nossas convicções em um mundo onde há tantos que querem desacreditar, distorcer ou simplesmente não dar mais valor a essa instituição de Deus. É muito significativo que o primeiro milagre de Jesus se dá em um casamento. As bodas em Caná da Galileia. Maria, a mãe de Jesus, estava lá. Talvez por ser uma parente da família ou uma amiga próxima dos anfitriãos. Jesus com os seus discípulos também eram convidados para aquela festa. E a simples presença de Jesus ali e o relato do evangelista João sobre esse acontecimento já mostra a importância do casamento. Mas acontece algo a mais. O vinho acabou. Pois bem, podia acabar a festa. Onde estava o problema? A verdade é que as festas de casamento, naquele costume judaico, duravam em torno de 7 dias. Muitos convidados permaneciam a semana toda, compartilhando a alegria daquela nova família. Assim, não podia acabar a festa. Ficar sem vinho ou ter vinho de má qualidade era inaceitável. O casamento é para ser celebrado. Sabendo disso, a mãe de Jesus chega próximo dele e o avisa. Está no versículo 3. Eles não têm mais vinho. Ao mesmo tempo, confiando em Jesus e sabendo quem de fato ele é, apenas diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 5. Daí vem o milagre. Nas talhas de pedras, potes de pedra. De acordo com o pensamento judaico, a pedra não atraía impureza, podendo ser limpa e utilizada sempre de novo. Eram usadas como reservatório de água. Os judeus lavavam utensílios e especialmente as mãos nessas talhas antes de comer. As talhas foram totalmente enchidas de água. Cada uma delas cabia entre 80 e 120 litros. Aquela medida que aparece ali no texto do Evangelho equivale a isso. Ou seja, Jesus provê ali, naquele momento, naquela ocasião, algo em torno de 600 a 700 litros de vinho
o bom vinho que estava guardado até aquele momento, conforme o dirigente da festa, o mestre Sala, disse ao noivo. E notem, o vinho anterior, aquele que vinha sendo servido até aquele momento, não era ruim. Mas ali estava agora o bom vinho, o melhor vinho, dizem os textos bíblicos. Notem, meus irmãos, que a manifestação de Jesus, a epifania, nesse texto, naquele casamento, santifica o casamento. Ou seja, o Santo Deus está presente realizando aquele milagre. Valoriza e mostra como é bom quando há casamento. E que precisa ser celebrado. É bom nós olharmos para os nossos casamentos assim. Quando somos de Deus e estamos casados há pouco tempo ou há mais anos, é porque a presença de Jesus entre nós tem feito esse tempo um tempo de alegria e bênçãos físicas e espirituais, um tempo de esperança e um tempo de abundância. O vinho simboliza isso desde o Antigo Testamento. Alegrias e bênçãos físicas e espirituais, esperança e abundância. Isso agora é para se perpetuar, não acabar, como o vinho não podia acabar. Quando as dificuldades surgem, com o mesmo poder de transformar água em vinho, Deus nos tem ajudado a enfrentar e vencer as situações difíceis. A presença de Deus continua santificando nossos casamentos, nossas famílias, e Deus continua realizando milagres também para cada um de nós, como certamente cada um aqui pode contar. O Salmo 128, lido no culto de hoje, enfatiza a felicidade do lar como bênção para aqueles que amam a Deus. Ali está escrito: tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Reforçamos então, a partir desses textos, família continua sendo plano e bênção de Deus. É verdade que nossos casamentos e nossas famílias hoje muitas vezes sofrem com o pecado e as suas consequências no mundo. E às vezes há pessoas que sofrem, e sofrem bastante. Casamentos se desfazem, famílias não. Famílias podem só não estar mais todos juntos, mas famílias não se desfazem. Nesse momento, é importante lembrar que o Deus Todo-Poderoso, como o Jesus da transformação de água em vinho, quer estar junto de cada pessoa para sarar, para corrigir, para orientar. E, onde a vontade de Deus permitir, Deus pode ter um novo plano de casamento para aqueles que são seus. Agora notem, o que mencionei até aqui é de extrema importância, de grande valor para as nossas vidas. Mas tem ainda algo maior nos textos de hoje. O casamento é algo tão especial no plano de Deus
que ele usa como comparação para a sua própria relação com o seu povo. Esse é um outro aspecto de casamento que nós queremos ver hoje. Um aspecto ou uma dimensão agora espiritual, de fé. E para uma maior compreensão da beleza do texto do Antigo Testamento de hoje e da sua profundidade, eu faço a leitura de Isaías 62, 1 a 5, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim: eu amo Sião, e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol, e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória, todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como um moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Jerusalém, a esposa de Deus, o Senhor, a desposada. Desposar é o termo que está no nosso texto e que tem o sentido de tomar posse de uma mulher em casamento, estar na relação de casados. Assim é a relação que Deus quer ter com o seu povo, desde agora e para sempre. Por isso ele diz: não me calarei e não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Deus quer restauração, Deus quer salvação para seu povo ainda hoje. E essa nova situação se dá pela união com Cristo Jesus, o casamento de Jesus com a igreja. E nós vemos no texto o sentimento de Deus em estar unido com os cristãos. Diz no versículo 4: o Senhor se delicia em ti. E no versículo 5: como o noivo se alegra da noiva, assim se alegra o teu Deus. Aquela grande celebração, como as bodas em Caná da Galileia. Além da incessante busca pelo casamento, o texto também revela o que Deus faz pela igreja, ou para a igreja. Concede justiça e salvação. Nos declara justos pela morte do noivo, Jesus Cristo, em favor de todos os povos, para serem a sua noiva, a igreja, vivendo a salvação. Serás como uma coroa de glória e um diadema real na mão do Senhor, diz o versículo 3. Uma coroa na mão, talvez referindo-se àquela que ficava no cetro dos reis, e a diadema na cabeça, enfim, uma bela coroa que pertence ao Senhor, como diz a Nova Tradução na Linguagem de hoje. Uma relação que transforma a vida das pessoas. Vejam o que é Jerusalém, o que é a igreja, o que somos nós sem Jesus.
O texto de Isaías usa dois termos fortes: desamparada e desolada, diz o versículo 4. Totalmente sem amparo, em meio a ruínas de uma vida destruída, arrasados. Mas, unidos com Cristo, diz o mesmo texto, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada. Irmãos, se aqui nós já desfrutamos de um bom vinho, alegrias, esperança, poder confiar nesse Jesus que realiza milagres tal qual o de Caná da Galileia e outros tantos. Se aqui já desfrutamos de alegrias e esperança, imaginem o vinho reservado para a eternidade. Eu quero provar. E quero todos vocês comigo. Naquelas bodas, as eternas. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além da nossa simples compreensão humana, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.